Eu estava andando pelo bairro oriental entre lojas estranhas e confusão. Ratos corriam sob os meus pés. De vez em quando eu tropeçava nos restos de algum lixo, mas não conseguia encontrar a loja certa. Se eu não tomar uma nova dose dessas pílulas, estarei morta. Eu estava desmaiando. Parecia que eu não conseguia mais fazer isso. Aparentemente, tenho uma vida normal. Eu me dou bem com os meus pais e tenho notas normais na escola. Mas há um porém. Eu tenho seios pequenos. E se fosse um pouco maior, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Todas as manhãs, assim que chego na escola, minhas colegas zombam de mim. Ah, olha só, a Peito Chato chegou. É o que costumo ouvir ao invés de bom dia. Deus, estou farta disso. Uma vez eu decidi consertar a situação de algum jeito. Comprei um sutiã meio tamanho maior e resolvi colocar um pouco de algodão nele, de modo que a grande diferença não era perceptível. Mas meus seios pareciam pelo menos um pouco melhores. Tudo estava indo bem, mas era a hora da aula de educação física. Não importava o quanto eu tentasse fugir. Uma das minhas colegas já havia suspeitado de algo antes, ainda percebeu minha decepção. Ela literalmente agarrou meu sutiã com algodão e começou a correr pela escola com ele. Eu queria queimar de vergonha por causa da confusão. Eu nem sabia o que fazer. Mas não foi só isso. Minhas colegas começaram a jogar meu sutiã uma pra outra como um brinquedo. Ei, esperem! Mas elas já tinham jogado nos fios perto do estádio da escola. Ótimo! Agora meu sutiã ficaria pendurado bem na frente das janelas da sala dos professores. Eu estava sufocando em lágrimas de ressentimento. Bem, essa foi definitivamente a gota d'água. Eu precisava de um silicone com urgência, senão não aguentaria mais. Ainda soluçando, corri pra casa e comecei a procurar informações sobre o silicone. Quanto? Nossa, a casa inteira era mais barata. Histérica, simplesmente não sabia o que fazer. Por que meus seios eram tão pequenos? Mas de repente o Google me mostrou um anúncio. Novo produto. Uma droga que aumenta os seios em questão de horas. O segredo das imperatrizes chinesas. Para ser honesta, em qualquer outro momento eu teria pensado que isso era algum tipo de bobagem. Mas eu estava desesperada. Procurei um endereço que ficava a apenas alguns quarteirões de distância no bairro oriental. Eu não tinha mais nada a perder. Meia hora depois eu já estava no balcão de uma loja estranha. O vendedor chinês estava sorrindo estranhamente. Era meio desconfortável aqui. Timidamente mostrei o anúncio daquela droga. Fiquei com vergonha de falar alto. Mas ele imediatamente me entendeu e misteriosamente, quase que em um sussurro, disse: "Busto achatado?" Imediatamente trouxe um pequeno frasco. Mas antes de me dar, o vendedor hesitou. "Tenha cuidado", disse ele. "Se você beber mais de uma pílula por dia, as consequências podem ser imprevisíveis." Sim, claro, eu realmente não acreditava que elas iriam ajudar de qualquer jeito. Assim que cheguei em casa, bebi uma pílula. 1 hora se passou, nada aconteceu. O mais comum do lixo chinês. Eu não deveria desperdiçar meu dinheiro. Antes de ir para a cama, tomei mais alguns comprimidos, só para ver se dariam pelo menos algum resultado, e fui para a cama. De manhã, o despertador tocou. Estendi a mão para desligar ele. Mas por que não conseguia fazer isso? Corri imediatamente para o espelho e fiquei pasma. Meus seios eram maiores do que os das estrelas de Hollywood. Eu estava em choque. Funcionou. Eu já estava impaciente para enxugar os olhos das minhas colegas de classe. A primeira aula era educação física de novo. Atrasei de propósito para ir direto ao vestiário. Assim que minha colega abriu a boca para dizer novamente que eu havia colocado algodão de novo, eu desafiadoramente tirei minha camiseta. Vocês deveriam ter visto a cara delas. Seus queixos caíram de surpresa. Essa sabichona não disse mais nada. O dia todo eu andei pela escola como uma estrela. Os meninos até deram lugar para mim. Eu consegui. Voltei para casa de ótimo humor. Mas de repente percebi que os meus seios começaram a encolher um pouco. Ei, não se atreva! Aparentemente era hora de tomar os comprimidos de novo. Dessa vez bebi até mais um, para que o efeito persistisse, e adormeci docemente. No dia seguinte, na escola, todos olhavam para mim como uma deusa de novo. Como ela conseguiu fazer isso? As meninas sussurravam nas minhas costas. Eu me sentia ainda mais ótima.
Eu me sentia quase onipotente. Tirei A nos testes, embora nem tenha pensado nas perguntas. Durante o intervalo, 3 caras me convidaram para um encontro ao mesmo tempo. Eu estava exuberante. Com seios novos, tudo era tão fácil. Eu estava voltando para casa com um humor maravilhoso, mas de repente vi o filho de um vizinho correndo para a estrada e havia um caminhão em alta velocidade ali. Sem pensar, corri para a estrada, agarrei a criança e mal consegui salvá-lo do carro enorme. A mãe soluçava e não parava de me agradecer, mas eu pensava em outra coisa. Antes eu não teria arriscado a vida de forma tão impensada. Pareceu que eu, por causa dos novos seios, comecei a me sentir confiante, não só na aparência, mas também em outros aspectos. Agora eu era muito capaz. Decidi imediatamente testar meu palpite. Eu estava andando pelas ruas da cidade e assim que via que alguém precisava de ajuda, imediatamente me aproximava. Pegar uma bola que ficou presa em uma árvore, sem problemas. Eu habilmente pulava nos galhos e jogava seus brinquedos para as crianças. Ajudar uma senhora com as malas? É fácil. Pegava tudo de uma só vez e em 1 minuto elas estavam no apartamento dela. Nunca tive tanta força. Eu era apenas uma super-heroína agora. Às vezes me parecia que tudo não passava de um sonho lindo. Mas não, era real. Fiquei tão feliz por ter comprado aquelas pílulas. Mas algumas semanas se passaram e eu já tinha saído com um cara legal e ajudado todos que precisavam sem problemas. Mas então percebi que os comprimidos estavam acabando. Droga! Não consigo mais sem eles. Corri imediatamente para o bairro Oriental, mas não consegui encontrar aquela loja. Que diabo é isso? Andei pelas ruas, mas era como se nunca tivesse estado aqui. De repente notei um chinês no cruzamento, que estava atrás do balcão naquela noite. Eu rapidamente me aproximei dele. Mas antes que pudesse abrir minha boca, ele me interrompeu. Eu avisei. Foi tudo o que ele disse e rapidamente desapareceu virando a esquina. Eu fiquei sem palavras, completamente arrasada. Parei no meio de uma rua suja e só senti meu peito encolher rapidamente. Com minhas últimas forças, rastejei para casa. Na manhã seguinte, acordei de novo com meu tamanho normal. Eu estava tão doente que só queria que o chão me engolisse para que todos me esquecessem e nunca mais se lembrassem de mim. Eu não sabia o que fazer. Este era o fim. O Google disse que essa droga não existia em nenhum outro lugar. E foi tudo tão bom. Por que eu estava sendo punida de novo? Não saí de casa por 1 semana. Se pelo menos alguém me visse sem seios de novo, iria rir de mim. Eu não tinha mais forças. Eu simplesmente não sabia como seguir em frente. Decidi tentar uma última vez e fui para o bairro Oriental de novo. Talvez agora eu possa encontrar aquela loja. Eu daria qualquer coisa por essa pílula. Eu fui para o endereço certo, mas não havia nada lá de novo. Eu apenas sentei no asfalto e comecei a chorar. Sem meus seios, minha vida se tornou insuportável novamente. Eu só queria desaparecer. Mas de repente alguém me tocou no ombro. Fiquei assustada. Olhei em volta com cautela. Era aquele vendedor de novo. Que diabos! Mas ele apenas riu. E ele me disse algo que eu não pude acreditar por muito tempo. Descobri que essas pílulas realmente aumentavam os seios, mas não davam nenhum superpoder. Tudo começou a funcionar para mim simplesmente porque finalmente me senti confiante. Os novos seios só me ajudaram a revelar o que sempre esteve em mim. Eu estava em choque. E meus colegas de classe, meu novo namorado, eles definitivamente não me aceitariam sem seios. E você finge que nada mudou e verá. O chinês sorriu. No dia seguinte, quando fui para a escola, todos, é claro, ficaram olhando para os meus seios, ou melhor, para a ausência deles. Aquela minha colega arrogante já queria falar algo sobre isso, mas eu a interrompi e disse calmamente: "Olá, pessoal, tudo bem?" Tentei desesperadamente pensar que estava tudo bem. Meus superpoderes não me deixaram. Houve um silêncio pesado por alguns segundos, mas então minhas colegas começaram a discutir alegremente o que estava acontecendo comigo ultimamente. Uma delas disse que já estavam começando a se preocupar. Elas riram e me abraçaram. E algumas se desculparam pelas provocações anteriores. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Então, o chinês estava certo? Todos os meus problemas não eram por causa dos meus seios pequenos, mas por causa da minha própria insegurança? Acompanhada pelos meus novos amigos,
Fui para a aula e pensei apenas uma coisa: todos os superpoderes já estão em nós. Só não precisamos suprimi-los em nós mesmos. Você gostou da história? Então deixe seu like e se inscreva, apoie o canal. Obrigada! Fiquei atrás da minha irmã e observei com um sorriso enquanto ela corria confusa pela despensa. Agora vou provar a todos que não sou a pior. Eu bati a porta com firmeza. Acho que minha irmã estava gritando alguma coisa para mim, mas eu não me importava mais com isso. Era a hora do meu grande plano. Tínhamos cerca de 17 anos quando tudo começou. Rema e eu sempre fomos informadas de que éramos como a mesma pessoa. Claro, somos gêmeas, mas ainda havia uma pequena diferença entre nós. Bem, não tão pequena, era bastante perceptível. Rema tinha seios lindos, mas eu tive menos sorte. Eu era tamanho 0. Eu secretamente invejava minha irmã. Parecia que tudo era mais fácil para ela por causa disso. 3 vezes por semana íamos ao clube de teatro na escola. O Kevin também ia. Eu gostava muito desse menino. Às vezes eu sentia que ia lá só para ver ele. Ele era a estrela da escola e ele sempre desviava o olhar bruscamente quando olhava para mim. Um dia a aula no clube de teatro foi especialmente difícil. Fiquei ao lado do Kevin a noite toda e ele pareceu evitar interagir comigo de propósito. Quando minha irmã e eu chegamos em casa, decidi dizer a ela que gostava muito do Kevin. Mas a reação dela era esperada. Ela disse que o Kevin era realmente muito fofo e legal. Eu esperava me sentir aliviada depois de contar tudo a Rema, mas por algum motivo isso só me deixou mais ansiosa. No dia seguinte, estávamos todos inesperadamente reunidos no clube de teatro. Por um bom motivo, em breve teríamos a principal apresentação do ano, Romeu e Julieta. Era uma chance de provar o meu valor. Kevin foi imediatamente aprovado para o papel de Romeu. De todos os meninos do clube de teatro, ele era o mais artístico. Mas eles decidiram fazer um casting para o papel de Julieta, que deveria começar em 15 minutos. A empolgação estava crescendo, mas minha irmã e eu concordamos em não competir. Deixe o diretor decidir honestamente a quem dar o papel. Entrei no escritório, me deram um pedaço de papel com um monólogo. A luz forte estava me atingindo bem no rosto e eu não conseguia me concentrar corretamente. Olhei para o diretor e congelei por um segundo. O Kevin estava sentado ao lado dele. Droga, eu precisava impressioná-la a todo custo. Tentei me recompor, mas perdi completamente o controle da situação por causa do nervosismo. Comecei a ler, mas todas as palavras estavam confusas. Romeu, nega teu pai e neutraliza teu nome. Ou, se não quiseres, seja despedaçado, minha esposa. O quê? De repente, ouvi uma risada alta. Todo mundo estava rindo do meu erro ortográfico deliberado. Kevin estava literalmente rolando no chão de tanto rir. Eu implorei por outra tentativa, mas o diretor disse entre risos que era o suficiente. Este foi o fim. Eu estava queimando de vergonha. Eu me envergonhei bem na frente do Kevin. Agora ele nunca mais falaria comigo. Rema tentou me confortar de alguma forma, mas foi imediatamente chamada para se apresentar também. Um pouco depois, o diretor apareceu e anunciou que a Rema era a nova Julieta. Algo dentro de mim quebrou, mas tentei não demonstrar. Sinceramente, tentei ficar feliz pela minha irmã. Todos que não conseguiram os papéis foram convidados a se apresentar. Eu queria abraçar minha irmã, pedindo perdão, quando de repente vi que a Rema se aproximou do Kevin com confiança. Ei, ela está flertando com ele? De repente, ela pegou o telefone e o Kevin começou a discar um número com um sorriso. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos. Sempre considerei a Rema minha melhor amiga. E agora ele estava roubando meu namorado. Eu não pude acreditar. Corri para casa sem esperar pela minha irmã. Eu estava sentada no meu quarto e ainda não conseguia compreender o que vi. De repente, houve uma batida na porta. Era a Rema. Ela me perguntou gentilmente se eu estava bem. De verdade, eu imediatamente quis contar tudo a ela, mas de repente uma notificação de mensagem apareceu na tela do celular dela. Era do Kevin. Ele escreveu: então vou reservar uma mesa em um café. Eu fiquei chocada. Já combinaram um encontro e a Rema nem me disse nada. Ela estava parada aqui, agindo toda inocente. Juntei minhas forças e decidi perguntar a ela sobre o Kevin eu mesma.
mas ela simplesmente evitou a resposta e riu tolamente. Então era tudo verdade, eu estava simplesmente furiosa. Eu não esperava isso, porque sempre nos apoiamos desde a infância. Não consegui dormir a noite toda. O Kevin queria sair com ela por causa dos peitos grandes dela? Do contrário, por que ele sempre desviava o olhar quando eu olhava para ele? Éramos como duas ervilhas. Eu queria muito provar que não era pior. Nos dias seguintes, fingi que nada havia acontecido. Conversei com a Rema de novo. Fui com ela aos ensaios da peça, mas neles observava cada movimento da Rema com muito cuidado. Eu estava elaborando um plano. O tempo passou e então chegou o dia da apresentação. Eu estava sentada com a Rema no camarim. Bem, é isso, irmã. Agora vou mostrar qual de nós merece mais atenção. Pedi para a Rema que fosse à despensa pegar flores artificiais. Menti que o diretor decidiu colocá-las no palco no último momento. Naturalmente, não havia flores na despensa. Fiquei atrás da Rema e a observei correr em volta da despensa confusa. Ei! Gritei para minha irmã. Agora vou mostrar que fui subestimada por nada. Com isso, bati a porta da despensa. Você deveria ter visto o rosto dela, mas está tudo bem. Deixa ela entender como eu me senti todo esse tempo. Eu rapidamente coloquei a mesma fantasia e fiz minha maquiagem. Restava apenas uma coisa, os seios dela. Enfiei algodão no meu sutiã. Ninguém deveria suspeitar do truque. Eu me dirigi para o palco. Mas então o diretor apareceu na minha frente. Fiquei assustada, achei que ele perceberia tudo. A operação falhou. Mas ele apenas disse que eu parecia bem e que era hora de começar. Ufa, poderia ser pior. A apresentação começou. Copiei diligentemente todos os movimentos da minha irmã, a quem vinha observando há tanto tempo nos ensaios. Ninguém adivinhou que não era a Rema na frente deles. Eu estava exultante. No final, eu estava completamente animada. A Rema não teria sido capaz de fazer isso com certeza. No final, todos aplaudiram de pé. Eu estava dominada por emoções. Mas então, coloquei minhas mãos sobre a fantasia e tirei todo o algodão do meu sutiã. Houve um silêncio mortal no salão. Todo mundo estava em choque. Gritei. Em que eu sou pior do que a Rema? Olhei para o Kevin. Ele estava em choque absoluto e apenas perguntou baixinho onde a Rema estava. Isso me enfureceu ainda mais, porque eu apenas mostrei que não era pior. Mas o Kevin respondeu que eles precisavam me explicar muita coisa. Houve uma comoção total no hall. O diretor tentava explicar de alguma forma ao público indignado o que havia acontecido. Nessa confusão, o Kevin e eu chegamos à despensa e eu deixei a Rema sair. Ela estava completamente confusa. Ela não conseguia entender porque de repente eu estava tão brava. Então eu tive que admitir que foi muito insultoso para mim ver a Rema marcar um encontro com o Kevin. E ela mentiu descaradamente na minha cara. Lágrimas vieram aos meus olhos. Mas de repente a Rema e o Kevin trocaram olhares estranhos, o que me deixou em alerta. A Rema começou a falar com nervosismo. E cada palavra que ela dizia me deixava cada vez mais chocada. Descobri que depois que confessei a Rema que gostava do Kevin, a Rema decidiu resolver o problema com as próprias mãos e falar com o Kevin ela mesma. Acontece que o Kevin gostava de mim há muito tempo, não da Rema. E ele queria me convidar para sair há um longo tempo. Então é por isso que ele ficava olhando para o longe. Eu simplesmente não conseguia acreditar. O Kevin continuou falando. Ele pediu para a Rema que ajudasse ele na preparação do nosso encontro, porque ela sabia tudo sobre mim. E naquele texto que eu vi por acaso, ele apenas escreveu que tinha reservado uma mesa para mim. E ele queria me convidar logo após a apresentação. Eu não pude acreditar no que estava ouvindo. Então, a Rema não estava me enganando, mas, ao contrário, estava tentando ajudar. Eu estava literalmente sufocando de vergonha. Depois disso, eu não poderia mais ser chamada de irmã. Eu era apenas uma pessoa horrível. Mas a Rema, depois de pensar por alguns segundos, encontrou forças para me perdoar e apenas me pediu para falar imediatamente sobre as minhas preocupações da próxima vez. E não guardar tudo para mim. Eu queria me ajoelhar na frente dela. Depois de tudo que eu fiz, minha irmã me perdoou. Nunca mais ousarei fazer um comentário sobre ela de novo. O Kevin ficou parado do lado o tempo todo, mas eu até tive medo de olhar para ele de tanta vergonha. E de repente ele disse que me perdoava também. Eu literalmente congelei. Mas o Kevin acrescentou que percebeu imediatamente que algo estava errado com a sua Julieta.
Ele nunca havia sentido tanta compreensão mútua durante os ensaios. O Kevin e a Rema estavam de pé e sorrindo. Eles estavam até brincando sobre como eu agarrei tudo isso de maneira inteligente. E não pude acreditar que tudo acabou tão bem. Nunca mais tentarei provar nada a ninguém. Somos todas pessoas diferentes e, mesmo que minha irmã e eu sejamos tão parecidas, ainda somos lindas do nosso jeito. E hoje tive a oportunidade de ter a certeza disso. Você gostou da história? Então curta e se inscreva, apoie o canal. Obrigada!